Irmãos, então hoje vai ser a última palavra que nós vamos trazer sobre essa série de relacionamentos. Se você está acompanhando, mas se não também eu vou falar para você. Nós começamos falando sobre aquela passagem que está lá em Apocalipse 2, na carta à igreja de Éfeso, onde o Senhor diz que foi uma igreja que abandonou o primeiro amor. Isso nos fala de relacionamento, principalmente porque nós entendemos que o primeiro amor, ele não é nosso, mas é o amor do Senhor, porque João fala que Ele nos amou primeiro. E muitas vezes nós somos impelidos e tentados a acabar esquecendo desse amor e transformando a nossa vida cristã, não num relacionamento de amor, mas simplesmente numa religião, num ativismo gospel, e acabamos simplesmente tornando uma vida religiosa de fazer coisas para Deus. Mas nós entendemos que o propósito do Senhor são relacionamentos. O Senhor, Ele em si, Ele já é um relacionamento, Ele é um coletivo. Se você vê lá em Gênesis 1, nos primeiros capítulos da Bíblia, o Senhor, todas as vezes que Ele faz alguma coisa, Ele diz, façamos. Ele em si próprio já é um coletivo, Ele já é um relacionamento. Mas também nós entendemos que o Senhor, um dia na eternidade, decidiu nos criar para que nós nos relacionássemos com Ele. Porque a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas segundo a sua espécie. Mas quando chega na hora de criar o homem, o Senhor fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O Senhor nos criou da sua mesma natureza, porque Ele quer se relacionar conosco. E afinal de contas, o resultado desse relacionamento vai ser um grande casamento, o casamento da divindade com a humanidade. O Senhor está nos preparando, nós somos a noiva de Cristo. Glória a Deus por isso, irmãos. Sabe, nós vamos se casar com o Senhor. Por isso o objetivo do Senhor é que nós estejamos preparados para esse casamento, para esse relacionamento. Mas deixa eu dizer uma coisa, você não precisa esperar chegar esse momento, você pode se relacionar hoje com o Senhor. Sabe, é interessante quando você começa a passar os seus olhos na história, você vê o tempo inteiro o Senhor indo atrás do homem para se relacionar com Ele. Pois desde que o homem foi criado, a palavra do Senhor diz que todos os dias o Senhor ia se encontrar com Adão no paraíso. Todos os dias na viração do dia o Senhor ia lá ter com Adão. Mas quando o homem peca, ele se separa de Deus. E ainda assim o Senhor, Ele vai atrás do homem novamente, Ele vai visitar os homens de Deus e Ele procura. E assim que você olha toda a história, quando o povo peregrinava no deserto, o Senhor manda que construísse uma tenda para que Ele pudesse habitar no meio do povo. Sabe, o propósito de Deus é habitar no nosso meio. Mais do que isso, hoje se cumpre a palavra dos profetas, onde o Senhor se habita em nós. Sabe, o propósito de Deus é que você receba a vida dEle, que você possa viver a vida do Senhor. Você sabe, isso é um termo que a Bíblia menciona no original e que eles não encontraram paralelo no nosso idioma para poder dizer isso. Todas as vezes que você lê na sua Bíblia vida eterna, na verdade, nos originais da Escritura está falando uma palavra chamada Zoe. Você sabe, vida eterna é algo que não descreve aquilo que nós vamos viver com o Senhor. Porque até aqueles que não têm o Senhor, eles vão viver eternamente. É ou não é verdade? A Bíblia fala que aqueles que não têm o Senhor vão ser lançados no lago de fogo e enxofre que foi preparado para o diabo e os seus anjos, e a vida deles também vai ser eterna. Então o que nos difere não é a vida eterna, a tradução de vida eterna na Bíblia é uma tradução incompleta, porque eles não encontraram paralelo para traduzir a palavra Zoe. Mas Zoe, irmãos, é a vida do próprio Deus em nós. Sabe, esse é o tipo de vida que o Senhor preparou para nós. Você imagina que a vida do Senhor possui enfermidade? Não.
Deus quer te dar uma vida sem enfermidade. Você imagina que a vida de Deus tem doenças na alma? Não é esse o tipo de vida que o Senhor quer te dar. Portanto, quando nós falamos de vida eterna, é muito mais, Deus quer te dar a própria vida dele para você. Sabe, essa é a história, esse é o porquê que nós fomos criados. Às vezes as pessoas não entendem por que o homem foi criado e ficam às vezes pensando que nós somos criados para fazer coisas para Deus. Sabe, eu tenho um filho e definitivamente eu não resolvi ter um filho para que ele pudesse trabalhar para mim. Eu acho que não é esse o objetivo dos pais. E da mesma forma o Senhor, Ele não está interessado na sua produtividade. Está interessado em você, no relacionamento com você, um relacionamento de pai e filhos. Sabe, é isso que o Senhor espera. Por isso todas as vezes que nós trocamos isso por qualquer outra coisa que a religião faz, onde transforma esse relacionamento numa vida simplesmente de certo ou errado, porque, sabe, a impressão que algumas vezes eu tenho quando as pessoas falam, é que nós estamos vivendo apenas um game, um joguinho, onde se você conseguir um score no final dele, fizer tudo certinho, você vai para o céu, senão você está eliminado desse jogo. Sabe, Deus não te criou para isso. Aliás, a vontade de Deus é que tudo dê certo, porque a impressão que às vezes nós temos é que, pelo que algumas pessoas falam, é que Deus está torcendo para que você erre e Ele possa te eliminar. Não, mas não é esse o propósito. Deus te criou para relacionar com Ele. Deus criou o homem e colocou ele no jardim do Éden. Sabe, no jardim, é interessante porque o que é a definição de um jardim? O que as pessoas vão fazer num jardim? Sabe, jardim é um lugar de desfrute, de contemplação. No jardim ninguém trabalha, no jardim ninguém faz coisas, mas você simplesmente vai até aquele lugar para poder desfrutar. E mais do que isso, a palavra Éden significa delícias. Deus criou você para ficar num jardim de delícias, desfrutando da sua presença. A Bíblia fala que Deus descansou no 7º dia. E é interessante que descanso também é uma palavra pouco compreendida por nós. Descanso não significa que Deus estava cansado, porque Deus não se cansa. Descanso significa desfrute, deleite. E é interessante que o homem foi criado no 6º. E o 7º dia era o 7º dia para Deus, mas era o primeiro dia para o homem. E o que eu imagino que Adão chegou para Deus, e aí Deus, o que nós vamos fazer hoje? Filho, hoje nós vamos descansar. Hoje você vai desfrutar da minha presença. Hoje vão ficar só eu e você aqui. Sabe por que nós vivemos cansados, irmãos? Porque não temos desfrutado da presença do Senhor. Não temos renovados as nossas forças na presença de Deus. Há uma história que você provavelmente já deve ter ouvido. Uma bem bobinha história, uma ilustração, mas que fala um pouco disso. A respeito de que havia uma competição de dois homens que tinham que cortar quem cortava mais lenha. E aí aquele que era novo, ele saiu naquele período de tempo e começou a cortar. E ele via o outro que era mais velho, ele cortava e aí de repente ele parava um pouco, ele falava, esse velho deve estar cansado, né? Ele não vai ter páreo para mim com ele aqui. E aí o outro cortava mais um pouquinho e parava, e aquele rapaz jovem incessantemente cortando a lenha. E no final foram aferir quanto cada um tinha cortado, e para surpresa daquele jovem, aquele senhor havia cortado mais lenha que ele. Quem já ouviu essa história? Poucos aqui. Que bom, história nova. E ele quis saber, mas como foi possível? E aquele senhor falou, no momento que eu estava ali sentado, você pensou que eu estava descansando, mas eu estava afiando o meu machado. Então muitas vezes nós achamos que é por um esforço, às vezes achamos que é pelo muito fazer, mas na verdade nós precisamos compreender que é menos força e mais experimentação, e mais tempo com Deus.
Já ouvi falar, é claro que é uma brincadeira, que 1 hora de oração equivale a um dia de trabalho. Menos força e mais desfrute, mais presença. E interessante que eu estava conversando agora no começo com o irmão, que no fundo nós falamos que dependemos de Deus, mas muitas vezes nossa atitude não é de dependência. Nós falamos que dependemos, mas ainda confiamos muito na nossa força. Nós oramos, mas oramos pouco, porque achamos que as coisas dependem mais daquilo que nós fazemos do que aquilo que Deus faz. Mas na verdade, o propósito do Senhor é cuidar de você. A Bíblia fala: buscai o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe, não há nada que o Senhor não saiba a respeito de nós. Não há nada. O Senhor conhece todas as coisas. Mas você sabe, conhecer todas as nossas necessidades é muito pouco perto daquilo que o Senhor pode fazer. Eu gosto daquilo que a passagem da Bíblia que fala assim, que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é um português rebuscado, né? O Senhor, Ele gosta de retribuir, de presentear, de abençoar aqueles que o buscam. Sabe, é isso que o Senhor faz conosco. Ele quer você, mas a hora que você vem, Ele te dá as coisas. Sabe, não que seja uma troca. E aí é o problema, que muitos se achegam com essa abordagem de troca, e esses não alcançarão as coisas do Senhor. Mas aqueles que realmente desfrutam do Senhor, esses têm todas as coisas. Amém, irmãos? Porque esse é o presente do relacionamento. Então hoje, encerrando essa nossa série de palavras, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus 28. O último capítulo do Evangelho de Mateus. Jesus já havia sido crucificado, Jesus já tinha ressuscitado, e nesse momento ele aparece para os seus discípulos e profere as últimas palavras diante deles. Aqui que você vai encontrar registrado no Evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo 28. Quais serão as últimas palavras do Senhor? Então, lá no capítulo 28, no verso 19. Qual foi a última mensagem que Jesus Cristo deixa para nós aqui? Diz assim, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Aqui nós temos as últimas palavras de Jesus. E isso é conhecido como a grande comissão, o grande mandamento, a maior ordenança de todas. Veja, isso não é uma sugestão, isso não é um conselho, irmão, mas isto é um mandamento. Se você conhece o seu Senhor, se você entregou a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, se Ele se tornou o seu Senhor e agora você é como um escravo, você precisa entender qual que é a vontade do seu Senhor. E aqui, é claro que o Senhor, Ele tem muitas coisas que implicam que a gente deva fazer para fazer a vontade dEle. Mas é muito claro, e isso é uma mensagem universal para todos os crentes. É isso que Jesus fala aqui. Ide, portanto, por toda a terra, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, esse mandamento, ele é um relacionamento. É interessante que o relacionamento, ele está na Bíblia do início até o fim. Como eu falei, a Bíblia começa com Deus criando o homem à sua imagem e semelhança,
e se relacionando com Ele, mas a Bíblia termina com um casamento, onde a divindade vai se relacionar perpetuamente e plenamente com todos nós. Mas Jesus Cristo estabelece uma agenda para a sua igreja aqui na terra. Jesus Cristo estabelece um mandamento para você que é crente, para você que está aqui nessa manhã. Isso não era para os discípulos, isso, aliás, não era apenas para aqueles discípulos, mas é para todo aquele homem e mulher que se diz discípulo de Jesus Cristo. Ora, se você é discípulo de Cristo, você precisa saber qual a vontade do seu Senhor. E o desejo dele é que você faça discípulos, que você se relacione, que você expresse a Jesus Cristo diante dos relacionamentos. Então, é interessante que muitas vezes nós nos preocupamos com muitas coisas e queremos agradar a Deus, e achamos que agradar a Deus é você levar essa vida de não cometer pecado. Já viu? A preocupação de crente é não pecar. Se eu não pecar, eu agrado ao Senhor. Se eu não pecar, deixa eu te falar, a questão é muito mais profunda do que isso. É interessante, vou pegar o exemplo aqui do rei Davi, que era um homem que pecou, mas que a Bíblia diz que tinha um coração segundo do Senhor. Porque apesar das falhas dele, o rei Davi era alguém que tinha um relacionamento com Deus. Sabe, Deus, ele não se importa tanto com as tuas falhas, Deus não se importa tanto com os teus erros, mas Deus se importa com o teu coração. Sabe, e se nós amamos a Cristo, se nós amamos essa mensagem que Ele trouxe para nós, nós precisamos ser obedientes à sua palavra. Em outras palavras, Jesus Cristo fala: agora você comece a se relacionar com outras pessoas, comece a influenciar. Sabe, você foi chamado para ser um influenciador dessa geração. Eu falei nessas últimas palavras que aquilo que nós vivemos hoje como igreja pouco se parece com a igreja que Jesus estabeleceu lá no começo, no livro de Atos. Que essa maneira de se reunir aqui foi uma adaptação do homem, mas a igreja verdadeira de Cristo não era dessa forma. Quando a primeira vez que é mencionada a palavra igreja, que é eclésia na Bíblia, veja, a eclésia tinha um sentido totalmente diferente daquilo que hoje é o nosso conceito a respeito de igreja. Eclésia, na verdade, eram cidadãos de Roma que eram enviados para outros países, como se fossem embaixadores para poder disseminar a cultura romana. Sabe, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: agora vocês serão a minha eclésia, vocês são cidadãos dos céus, e vocês vão viver nessa terra, disseminando a cultura que é dos céus, para que outras pessoas possam me conhecer. Lembra o versículo que nós lemos no último domingo? Para que nós sejamos um, para que creiam que o Pai enviou a Cristo. Sabe, nós fomos chamados para sermos embaixadores, representantes de Cristo, dos céus, influenciadores. Esse é um mandamento, irmãos, não é uma sugestão do Senhor. Nós precisamos nos relacionar. Como eu falei aqui, evangelho, ele não tem absolutamente nada a ver com individualismo. Se você quer viver uma vida de individualismo, isso é incompatível com o evangelho, incompatível com o que Jesus ensinou. Jesus foi alguém que viveu para as outras pessoas, Jesus foi alguém que morreu pelas outras pessoas. Sabe, isso não tem nada a ver com esse estilo de vida egoísta que nós vivemos, com esse estilo voltado apenas a nós mesmos, com esse evangelho onde Deus apenas vive em nossa função. O evangelho não é isso, irmãos. O evangelho é expandir o reino dos céus, é crescer, é influenciar. Sabe, e para isso o Senhor nos equipou com dons, nos equipou com ferramentas,
nos instruiu, nos deu a sua palavra, nos deu o seu Espírito. Mas muitas vezes nós não experimentamos isso, porque simplesmente não colocamos em prática aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Mas eu quero desafiar você a entender que você foi alguém chamado para ser um influenciador, para ser um fazedor de discípulos. Você sabe aquilo que o Senhor vai perguntar para você naquele dia? Ele não vai perguntar para você quantos diplomas você conseguiu. Ele não vai perguntar para você quanto que você tinha na conta bancária. Ele não vai perguntar para você quantos imóveis você tinha, que tamanho que era a TV na sua sala, que carro que você andava. O Senhor vai querer saber onde estão os seus discípulos. Onde estão as pessoas que você cuidou? E é interessante que em João 21 também, no último capítulo do Evangelho de João, o Senhor se encontra com Pedro. E ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E mais uma vez o Senhor pergunta: tu me amas, Pedro? Pedro responde: sim, eu te amo. Mais uma vez o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes todas as coisas. Mas o Senhor fala: então cuida das minhas ovelhas. O Senhor deu a vida por pessoas. O Senhor deu a vida pelas pessoas que estão perdidas, irmãos. O Senhor não deu a vida para você alcançar sucesso profissional. Não deu a vida para você viver a sua vida do jeito que você quer. Aliás, você pode, porque o Senhor te dá o livre-arbítrio. O Senhor deixa você escolher. Mas se você se importa com o seu Senhor, você precisa saber o que está no coração dele. O Senhor deu a vida por pessoas. E nós precisamos entender que nós somos uma igreja relacional. O Senhor Jesus é aquele que foi até as pessoas. O Senhor é aquele que encontra com aquela mulher no poço e consegue tocar no coração dela. O Senhor é aquele que encontra com Nicodemos no meio da noite. O Senhor é aquele que ia onde estavam os enfermos e as pessoas e levava a salvação aos perdidos. Você já parou para pensar quantas pessoas estão à sua volta? Você já parou para se importar com as pessoas que estão do seu lado, que estão à sua frente? Sabe, nós precisamos nos dar conta disso, que nós estamos aqui para representar o reino de Deus. Nós temos uma mensagem, irmãos. Nós temos algo que esse mundo não tem. E nós somos chamados para isso, para disseminar essa mensagem do reino. Agora é interessante que quando Jesus pergunta para Pedro, e na Bíblia nós temos 3 palavras no original que foram traduzidas como amor: ágape, filéu e eros. Jesus ele usa uma palavra para perguntar de amor. Ele fala assim: Pedro, tu me amas, mas ele usa a palavra ágape, que é o amor de Deus, que é o amor incondicional. Mas Pedro responde: Senhor, eu te filéu, que é um amor humano, que é o nosso amor, um amor de amizade. E mais uma vez Jesus pergunta: mas tu me ágape? E Pedro fala: eu somente te filéu. E por último Jesus mais uma vez: tu me ágape? E Pedro responde: tu sabes todas as coisas. Sabe qual é o problema? Nós voltamos naquele primeiro texto que nós usamos.
em Apocalipse 2, da igreja que havia abandonado o primeiro amor. Nós ainda amamos com o filéu, o amor que é nosso. E o amor que é nosso é frágil, é condicional, é muito escasso, não é suficiente para você amar os perdidos, sabe? Se você faz a obra de Deus por causa somente das pessoas, você não vai ter combustível suficiente para amar, porque as pessoas vão te decepcionar, as pessoas vão falar coisas desagradáveis para você, as pessoas não são tudo isso que você pensa, mas nós devemos ser movidos pelo amor que vem do Senhor, do amor pelos perdidos, do amor que nos amou incondicionalmente. Esse é o verdadeiro amor. Sabe, o problema é que quando nós deixamos de fluir nesse amor, que é o amor de Deus, nós nos tornamos fragilizados. Como eu falei, o nosso amor, ele é escasso, ele é ele é insuficiente para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Por isso, toda obra, ela se inicia no relacionamento com Deus, no fluir, na percepção. Por isso, antes de você conquistar as nações, antes de você conquistar as pessoas, você primeiro precisa ser conquistado. E muitas vezes nós não permitimos ser conquistados. Muitas vezes nós temos medo de abrir mão de nós mesmos, de deixar que o Espírito de Deus nos tome. Mas esse é o desejo do Senhor, de te levar para um ambiente desconhecido. Ah, meus irmãos, como nós temos medo daquilo que é desconhecido. Como que nós temos medo de ir para lugares onde nós não temos absoluto controle. Mas o Senhor quer te levar lá. O Senhor quer te levar para lugares onde Ele conhece, mas você não conhece. Onde homem nenhum conhece. Para que você possa desfrutar do amor e do relacionamento com o Senhor. E uma vez que você experimente isso, que você transmita isso para as pessoas. Sabe, se você viver uma vida apenas de experimentação, mas se você não consegue fluir e liberar isso para as pessoas, você só fez uma parte. Porque nós somos chamados para transmitirmos isso. Como eu falei, hoje para nós o caminho está aberto, irmãos. Mas infelizmente poucos de nós se dispõem a ir para esse lugar de profundidade, ir para esse lugar de experimentação, do desfrute, da presença de Deus. Muitos de nós se contentam apenas em saber que nós somos salvos. Muitos de nós se contentam apenas com o raso, aquilo que é fácil. Mas irmãos, não se contente com isso. É por isso que muitos crentes vivem, apesar de salvos, ainda vivem como os ímpios, vivendo debaixo dos mesmos crises, dos mesmos problemas, com os mesmos doenças da alma, com os mesmos problemas, porque simplesmente, não é simplesmente, porque de fato aceitaram a salvação, foram salvos, estão diante de Deus nas regiões celestiais. Mas eu quero te dizer nessa manhã, não é só isso. Esse relacionamento, ele se inicia no dia em que você se converteu. Mas eu posso dizer que homem nenhum viveu a plenitude desse relacionamento. Ou você pode ir, eu posso dizer que o céu é o limite. Você quem vai estabelecer aonde você vai, a que nível de profundidade você vai. Sabe, não se contente, irmãos, se você puder dispor da sua vida para alguma coisa. Se você puder escolher uma coisa para investir a sua vida e passar todos os dias da sua vida, invista nesse relacionamento com o Senhor. Descubra esse lugar de satisfação,
esse lugar de acolhimento, esse lugar de segurança, esse lugar onde o Senhor te criou para viver, esse Éden, que hoje não é mais físico, mas é um lugar no mundo espiritual onde você pode viver, onde o Senhor governa, onde o reino dos céus é estabelecido. E não é mais um lugar físico, irmãos, mas é dentro do nosso coração. Sabe, esse é o objetivo do nosso Senhor. Que você viva a plenitude desse relacionamento. Que você experimente das coisas de Deus. De tal forma que você comece a expressá-la e transmiti-la para outras pessoas. Como eu falei, isso implica em relacionamento com Deus. E quando eu falo de relacionamento com Deus, relacionamento com a sua igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Sabe, muitas vezes para nós é difícil até de nos relacionarmos dentro da igreja, mas esse é o primeiro passo, irmãos. A Bíblia fala assim: você não pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não dá conta de amar o seu próprio irmão, quem você vê. Então o início desse relacionamento começa se relacionando com a igreja. Primeiro passo, irmãos, é você se relacionar com a igreja do Senhor. Não tem como você relacionar com Deus que você não vê, se você não dá conta de se relacionar com os irmãos que você vê. Mas ele não para aí. A partir do momento que você se relaciona com a igreja, que você está envolvido na vida da igreja, Deus tem mais para você. Deus se relaciona no seu espírito, Deus quer se relacionar no seu individual. Sabe, quer fluir. E aí nesse momento você é chamado para ser alguém que gera relacionamentos. Sabe, apesar de nós vivermos nessa sociedade individualista, sabe, é uma sociedade doente. Porque o individualismo mata, o individualismo é uma doença desse século. E é interessante quando as pessoas descobrem, porque há uma ilusão onde que esse individualismo é algo que faz bem, mas quando as pessoas descobrem que não é verdade, você começa a vislumbrar um outro tipo de vida. Sabe, nós somos chamados para quebrar essa maldição da nossa geração. Fomos chamados para quebrar esse ambiente onde o diabo tem reinado, onde tem levado as pessoas para o isolamento e lá tem destruído a mente delas, tem destruído essas pessoas. Sabe, você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer discípulos. Você foi chamado para ser boca de Deus. Você foi chamado para expressar ao Senhor. Sabe, o Senhor não vai usar anjos, o Senhor não vai usar outras pessoas, Deus vai usar a sua igreja, Deus vai usar você para poder alcançar as pessoas. Sabe, isso não é um chamado para pastor, isso é um chamado para todos os crentes. Sabe, eu como pastor posso fazer muito pouco, irmãos. Por mais que alguns não acreditem, meu dia também tem 24 horas. Eu só posso estar em um lugar por vez, é verdade isso. Mas o corpo de Cristo, todos os crentes, podem fazer muito. Podem levar essa mensagem, pode fazer um estrago no inferno, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Você sabe o que isso quer dizer? Que a igreja não está fechada num lugar como esse. Porque a Bíblia não fala que se a igreja entrar num prédio como esse e trancar bem aquela porta e botar umas cadeiras ali tampando, o diabo vai tentar dar um chute nessa porta, mas ele não vai conseguir. E as portas da igreja não vão prevalecer com não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Sabe o que é isso? Nós é quem invadimos o inimigo. Diferente, né? Porque parece que a postura de alguns crentes é o oposto. O inimigo está me atacando, mas vem cá, você quem tem que atacar. Parece estranha essa conversa, mas é o que a Bíblia fala.
se nós entendêssemos o que está em nós, se nós entendêssemos para que nós fomos chamados, nós não estávamos nos trancando e com medo do diabo nos assaltar, mas nós estaríamos saqueando o inferno. Sabe, ninguém dava nada para aquele povo hebreu, mas era o povo do Senhor. Todas as guerras que aquele povo lutou, a vitória não foi por causa deles, foi por causa do Senhor. Sabe, não olhe para você, não olhe para a sua força, não olhe para o seu potencial, mas olhe para o seu Deus, para aquilo que Ele quer fazer através de você. Porque quando você for vitorioso, ninguém vai poder dizer, foi pela minha força. Você vai saber de onde você veio. Você fala, foi tudo pelo Senhor. Foi o Senhor quem fez isso. Sabe, é essa postura que o Senhor quer. É esse o desejo. O Senhor nos trouxe aqui para conquistar, irmãos. Sabe, e o Senhor falou isso conosco segunda. E eu entendo, quando eu vejo essa passagem que nós lemos, para fazer discípulos, para sermos influenciadores. Se Deus te trouxe aqui, se você está ouvindo essa palavra nessa manhã, isso é para você. Eu queria que nós finalizássemos orando a respeito disso, falando ao Senhor. Eu queria que nós todos em oração quebrássemos esse espírito que tem nos acovardado, que nos tem colocado numa posição defensiva, e que nós entendêssemos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.